Em 2000 anos de história, a cadeira de São Pedro permaneceu como uma âncora para milhões de almas, um ponto de encontro entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Desde o humilde pescador da Galileia até o carismático Papa São Francisco. O trono papal atravessou impérios que ruíram, revoluções que sacudiram o mundo e tempos de profunda escuridão e luz. Cada sucessão trouxe consigo um novo capítulo da história da Igreja, carregado de esperança, tremor e renovação. Agora, diante da morte de Francisco, o primeiro Papa latino-americano e uma das figuras mais amadas e contestadas da modernidade, uma nova página começa a ser virada. O que será do Vaticano, da Igreja e da fé que ele representa? A partida de um Papa é sempre um momento de profunda reflexão e reviravolta, uma pausa solene antes de novos ventos soprarem sobre a Basílica de São Pedro. Nesta jornada, mergulharemos nas raízes desta autoridade que começou com Pedro. Caminharemos pela longa estrada do papado através dos séculos. Revistaremos o impacto de Francisco e, finalmente, encararemos a pergunta que paira no ar: o que vai acontecer agora? Era uma manhã comum na costa do Mar da Galileia quando um pescador chamado Simão teve sua vida virada do avesso. O homem, de mãos calejadas e olhos cansados, mal podia imaginar que aquele encontro, sob o calor do sol nascente, o tornaria uma pedra fundamental de algo que atravessaria eras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com essas palavras, Jesus de Nazaré selava um destino que mudaria para sempre a história da fé cristã. Pedro, que em latim significa Petrus, a pedra, tornou-se não só o primeiro entre os apóstolos, mas o primogênito de uma linhagem que atravessaria perseguições, cismas e renascimento. A autoridade proferida a ele, ainda embrionária e sem as pompas dos palácios romanos, era simples: servir. Mas o serviço trazia consigo o peso de liderar uma comunidade nascente em tempos de caos e medo. Quando Pedro foi a Roma, o coração pulsante de um império vasto e impiedoso, ele não buscava poder, mas testemunhar, e foi justamente no martírio que sua autoridade foi selada. Sob as sombras dos circos de Nero, entre gritos de multidões sedentas de espetáculo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. A pequena comunidade cristã que assistia de longe chorava, mas também entendia. Ali, naquela morte silenciosa, brotava uma semente que jamais seria arrancada. Pedro não havia deixado somente ensinamentos e fé, deixara uma missão. À medida que os anos se passavam e os apóstolos eram perseguidos até os seus últimos suspiros, surgia a necessidade de preservar essa liderança. Quem continuaria a seguir os fiéis? A resposta estava na sucessão. O bispo de Roma tornava-se herdeiro da missão de Pedro. Não por conquista, não por sangue, mas por vocação e transmissão espiritual. Os primeiros séculos foram de lutas clandestinas, igrejas escondidas nas catacumbas e uma fé transmitida em sussurros e sinais. Mas a autoridade do sucessor de Pedro foi se enraizando, não na força das armas, mas na força de uma esperança que sobrevivia à espada e ao fogo. A cidade que outrora crucificava Pedro tornava-se, ironicamente, o berço de sua maior influência. Com o tempo, a cadeira de Pedro tornou-se o trono espiritual de uma liderança que se apresentava como voz moral para um mundo em constante transformação. Não seria o brilho de coroas ou o ouro dos palácios que daria força ao papado, mas a lembrança constante daquele primeiro pescador, daquele primeiro martírio, daquela primeira pedra sobre a qual, contra todas as forças do tempo e do esquecimento, uma igreja ergueu-se para atravessar séculos. E assim, a herança de São Pedro permanece viva, não como um eco distante, mas como uma chama que, geração após geração, continua a iluminar os caminhos da fé. Se está gostando deste conteúdo, aproveita para seguir o nosso canal e curtir o vídeo, pois estamos trazendo toda semana mais conteúdo aqui para vocês. O tempo, como um escultor invisível, moldou o papado em formas de que Pedro jamais poderia ter imaginado. De um simples pescador crucificado nas periferias do império, a figura do Papa tornou-se algo grandioso, um líder espiritual, sim, mas também uma peça-chave nos
tabuleiros de poder que definiriam reinos e eras inteiras. Nos primeiros séculos, enquanto o sangue dos mártires ainda manchava a areia dos coliseus, o papado permanecia escondido nas sombras, sobrevivendo em silêncio. Mas então, o impensável aconteceu. O imperador Constantino converteu-se ao cristianismo, e com ele, o mundo romano começou a se curvar diante da cruz. O Édito de Milão, em 313 d.C., abriu portas que antes pareciam trancadas para sempre. A Igreja deixou de ser perseguida para ser abraçada, e com este abraço veio o peso das expectativas políticas. O Papa deixou de ser apenas o pastor das almas para tornar-se também uma voz de autoridade em um império sedento por ordem espiritual e civil. Nascia um novo papel mais complexo e delicado, o de estadista. Nos corredores palacianos, entre mosaicos dourados e tapeçarias finas, o sucessor de Pedro agora aconselhava imperadores, nomeava reis e coroava soberanos. Era uma dança sutil entre fé e poder. Ao longo da Idade Média, o papado se consolidou como uma força inigualável. Os papas eram figuras temidas e veneradas. Homens como Gregório VII desafiaram imperadores e Inocêncio III estendeu a influência papal até os confins da Europa. Em um mundo onde o analfabetismo era a regra e o medo da condenação eterna dominava corações, a palavra do Papa podia fazer reis tremerem ou erguerem exércitos em cruzadas sangrentas. Entretanto, o poder não vinha sem feridas. Ambições, intrigas e escândalos mancharam o nome de alguns pontíferes. O papado enfrentou divisões dolorosas, como a grande cisma do Ocidente, quando 3 homens se proclamaram Papa ao mesmo tempo. A sede da Igreja mudou de Roma para Avignon e depois voltou, deixando cicatrizes profundas. O Renascimento trouxe outro desafio. Enquanto artistas como Michelangelo e Da Vinci esculpiam a beleza do mundo, alguns papas tornaram-se mecenas e príncipes, preocupados mais com o esplendor do que com a santidade. E o trovão da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, ecoou como um terremoto nas muralhas do Vaticano, forçando a Igreja a se olhar no espelho e reformar-se inteiramente. No Concílio de Trento, mesmo diante de guerras, revoluções e mudanças sociais, o papado soube adaptar-se. De poderosos soberanos medievais, os papas do século XIX se reinventaram como líderes espirituais em tempos de secularização e modernidade. A perda dos estados pontifícios em 1870 parecia o fim de uma era, mas era apenas uma nova metamorfose. O papado aprendeu a ser forte sem exércitos, a influenciar sem coroas, a governar corações em vez de tronos. De Pedro a Francisco, essa evolução continua mostrando uma verdade silenciosa. O papado não serviu apenas pela força, mas pela capacidade de mudar sem trair sua essência mais profunda. Quando Jorge Mário surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, naquela noite fria de 2013, o mundo inteiro percebeu que algo estava mudando. Vestido com simplicidade, esboçando um sorriso tímido e pedindo a oração dos fiéis antes de abençoá-los, Francisco não parecia um monarca, parecia um pastor que caminhava entre o povo. E esse seria o tom de todo o seu pontificado. Francisco não herdou uma igreja tranquila. Escândalos de abusos, desconfiança financeira e uma distância crescente entre a doutrina tradicional e a vida moderna formavam um terreno minado. Mas ele, com sua fala mansa e o seu olhar firme, decidiu avançar. Como um jardineiro paciente, Francisco começou a podar ramos secos e a plantar novas sementes. Logo nos primeiros meses, seu estilo desarmou muitos. Rejeitou luxos, trocou os palácios pela modesta casa de Santa Marta e insistiu em ir às periferias, tanto geográficas quanto existenciais. Cada gesto, cada viagem, cada
Cada palavra carregava um recado silencioso. A igreja deveria ser hospital de campanha e não fortaleza de pedra. Mas Francisco também soube que gestos não bastavam. Ele enfrentou o intrincado labirinto da Cúria Romana, reformando estruturas de poder que há séculos pareciam intocáveis. Criou novos órgãos para fiscalizar as finanças vaticanas, abriu espaços para leigos e mulheres em posições de responsabilidade e prometeu uma cultura de transparência que assustou antigos feudos. No campo da doutrina, Francisco desafiou certezas endurecidas sem jamais quebrá-las. Com documentos, trouxe nuances e misericórdia ao debate sobre família e divórcio, sem alterar a doutrina, mas chamando a igreja a olhar mais para as pessoas do que para o próprio código. No Laudato Si, ecoou o grito da terra, convocando a humanidade a cuidar do planeta como um dever espiritual. Ele foi também o papa dos gestos históricos, ajoelhando-se diante de líderes africanos, implorando a paz, visitou campos de refugiado, aproximou-se de outras religiões como poucos antes dele. Em 2019, assinou com líderes muçulmanos o documento sobre a fraternidade humana, tentando costurar um novo entendimento entre mundos divididos. Contudo, o pontificado de Francisco não foi isento de dores. Internamente, enfrentou resistências ferozes. Muitos o viram como revolucionário demais, outros como tímido em reformas estruturais. Houve crises, denúncias, cartas públicas de crítica e ameaças veladas. Francisco, no entanto, surgiu em frente sereno, como quem sabe que planta árvores para gerações futuras. Agora, com sua partida, o que permanece é uma marca indelegável. Francisco ensinou que o papado pode ser forte na humildade, que a igreja pode dialogar sem diluir, que a fé precisava tocar as feridas do mundo. Seu legado não é de muros levantados, mas de pontes construídas, muitas ainda em processo, muitas desafiadoras. Ele não mudou a essência, mas abriu caminhos onde antes havia paredes. E isso, para a história do Vaticano, é uma revolução silenciosa que ecoará por muito tempo. O som grave dos sinos ecoou pelos céus de Roma, enquanto o mundo recebia a notícia que parecia tão distante quanto inevitável. O Papa Francisco partiu. De repente, a praça de São Pedro, sempre viva e cheia de vozes, mergulhou em um silêncio profundo, como se até as pedras milenares do Vaticano chorassem. No mesmo instante, os antigos rituais foram colocados em marcha. A sé de Pedro estava vacante. O anel do pescador, sinal visível da autoridade papal, foi solenemente destruído, para que nenhum selo fosse falsificado. As bandeiras do Vaticano desceram a meio mastro, e um tempo de luto e expectativa começou. A tradição manda que, após a morte de um papa, um período de 9 dias de luto, chamado Novendielis, seja celebrado com missas diárias e oração. Durante esse tempo, cardeais do mundo inteiro começam a chegar em Roma. Não é apenas uma jornada física, é uma travessia espiritual. Cada um traz na bagagem não só suas roupas litúrgicas, mas também as esperanças e temores de milhões de fiéis espalhados pelo globo. O mundo observa com olhos atentos quem será o próximo sucessor de Pedro. O caminho até essa resposta passa pelo conclave, um dos eventos mais misteriosos e solenes da Igreja Católica. Quando todos os cardeais eleitos estiverem reunidos, as portas da Capela Sistina serão fechadas e seladas. Lá dentro, longe das câmeras, dos jornalistas e das pressões externas, os cardeais rezarão, discutirão e, acima de tudo, votarão. Cada detalhe carrega séculos de significado. As vestes vermelhas lembram o sangue dos mártires. O voto secreto garante a liberdade de consciência. E a fumaça que sobe da chaminé da Sistina, preta para votos inconclusíveis, branca para a eleição, é o símbolo silencioso que anuncia ao mundo inteiro o que acontece no segredo daquelas paredes. Mas desta vez, a escolha parece mais delicada do que nunca.
época, o Papa Francisco deixou uma igreja em movimento, em meio a reformas profundas, diálogos abertos e também resistências internas. Os cardeais, muitos nomeados por Francisco, sabem que sua decisão moldará não apenas a continuidade ou a ruptura desse caminho, mas o futuro da próxima missão da Igreja no século XXI. E assim, enquanto Roma veste-se de luto e esperança, o coração da cristandade pulsa em compasso de orações. Quem assumirá o fardo e a honra de carregar o cajado de Pedro? Quem terá a coragem, a sabedoria e a fé para guiar a barca de Cristo em tempos tão tempestuosos? A cortina da Capela Sistina se fecha, o mundo aguarda e o Espírito sopra, invisível, entre homens mortais, escolhendo o próximo guardião da eternidade. De São Pedro a Francisco. A história do papado é uma jornada de fé, coragem e transformação. Cada sucessor de Pedro enfrentou seus próprios desafios, carregando nas mãos o peso de 2000 anos de esperança. Agora, diante da partida do Papa Francisco, o Vaticano se prepara para escrever um novo capítulo. Um capítulo em que, como sempre, será marcado por incertezas, mas também pela confiança de que a mão invisível de Deus continua guiando sua igreja. O futuro ainda está por ser revelado, mas a história continuará viva, pulsante, tão forte quanto aquele primeiro chamado às margens do mar da Galileia: segue-me. Assim como Pedro respondeu com o coração, assim também somos convidados a seguir com fé, atentos ao que vem pela frente. Se você gostou dessa jornada pela história do papado e quer continuar explorando os mistérios e as lições escondidas na vida dos grandes personagens da fé, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos próximos conteúdos. E agora eu te convido a mergulhar em uma das perguntas mais intrigantes: por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Clique no próximo vídeo e venha descobrir a história que talvez você nunca tenha conseguido ouvir desta forma.